Apocalipse capítulo 21. Vamos fazer a leitura dos versos 9 até o final do capítulo. João está relatando aqui visões que ele está tendo na ilha de Patmos. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheios dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 portas, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estava sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, ela é um cubo, um quadrado perfeito. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, e a medida de homem, isto é, de anjo. 18. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Outras traduções, as ruas são de ouro. 19. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedra preciosa. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Verso 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis das terras lhe trazem sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Até aí. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para nós orarmos. Pai Santo, nos ajuda essa noite, nessa difícil, árdua, pesada tarefa, que é de adentrar os corredores do seu saber, perscrutar sua mente, sondar as profundezas do seu coração e compreender seus decretos, seus desígnios, sua palavra, suas profecias. Ajuda-nos, porque estamos aquém de tamanha grandeza revelada nesse texto, tamanha beleza. Não somos aptos para compreender tanta profundidade, mas ilumina nossa mente, nossos olhos e nosso coração, e nos quebranta diante de tão gloriosas, doces, ternas, sublimes, excelsas verdades. Não nos deixa passar largo por esse texto de forma irreverente, precipitada, de jeito nenhum. Nos faz reverenciar o texto sagrado, pois foi escrito por um Deus santo, e nos ajuda através dele te glorificar mais, nos santificarmos e esperarmos ardentemente esse dia, que teu reino avance
Senhor, receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui, por favor. Nós estamos diante de um texto muito difícil. Aliás, qual parte do Apocalipse é fácil? Mas é um capítulo repleto de símbolos, figuras, imagens, cores, sons. Que Deus nos dê graça para expor esse texto com fidedignidade. E para que você alcance a beleza que está aqui retratada. Eu sempre gostei e admirei Apocalipse, mas eu não imaginava que esse livro é tão belo, tão magnífico, tão fantástico, tão glorioso. Eu simplesmente estou fascinado, apaixonado por esse livro, e eu espero que também você esteja. Querida igreja, esta é a 31ª pregação do Apocalipse. E nós estamos hoje a um capítulo de encerrar o livro. Esta é a última sessão das 7 que o livro se divide. E nós estamos caminhando para a conclusão do livro. Na última mensagem de Apocalipse, nós vimos novos céus e nova terra. Deus limpou a criação de todo o mal, Satanás, a besta, o falso profeta, o pecado, o ímpio, através do julgamento final. E colocou em ordem a sua criação, para assim, depois de limpar a criação, preparar uma nova criação. Agora, o caminho está aberto para um novo mundo. O caminho está livre para novos céus e nova terra. Os novos céus e nova terra estão relatados aqui nesse mesmo capítulo 21. Vão do verso 1 ao verso 8. João menciona a aparição e o início dos novos céus e nova terra. É o que vimos na última mensagem. Agora, na mensagem de hoje, na conclusão do capítulo 21, João vai dar detalhes desse novo mundo, desse novo céu e nova terra. E vai fazer isso fazendo uso da figura de uma cidade, comparando novos céus e nova terra a uma cidade. Cidade que João chama de Nova Jerusalém. Esse, portanto, é o lugar da morada final dos santos. É a morada final, minha, sua e de todos os remidos. Nós veremos a grandeza e a beleza desse lugar. Na mensagem de hoje, eu pretendo convidar você a passear comigo pelas ruas dessa cidade e contemplar o lugar que será a sua morada para todo sempre. Apocalipse 22, versos 9 a 27, nós não olharemos por uma janela hoje, para espiar essa cidade, mas nós olharemos para um espelho, porque nós vamos contemplar aquilo que um dia nós seremos. Então você vai ver um espelho que está refletindo a sua imagem no futuro. E eu tenho para comigo que esse futuro não está longe. Está muito mais perto que eu e você imaginamos. Portanto, esse é o tema da minha mensagem. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. João continua suas visões, vendo a noiva do Cordeiro. Veja o verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem,
mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então João continua com o processo das suas visões, ele continua vendo coisas. Agora João vê um anjo, que vem até ele, com a finalidade de mostrar a noiva do Cordeiro. Notem que aqui, ele quer fazer um contraste da noiva do Cordeiro com a meretriz, porque esse é o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 17, e são quase que as mesmas palavras. Apocalipse 17, verso 1, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Agora no 21 ele diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, a mesma coisa, e falou comigo: vem, só que agora eu não mostrarei o julgamento da grande meretriz, eu mostrarei o casamento, a noiva, a esposa do Cordeiro. No capítulo 17, esse anjo vem com a finalidade de mostrar a destruição, a queda da Babilônia, da grande meretriz. Agora ele tem o privilégio de revelar a João a glória da cidade santa, a nova Jerusalém, e com isso ele quer mostrar o contraste entre uma e outra. Enquanto no 17, uma é condenada, destruída, que é a meretriz, a esposa de Satanás, são os ímpios, o estado dela é de condenação. O estado da noiva de Cristo, que é a igreja, é de redenção. Quem é essa noiva que João convoca? Quem é essa noiva que João é convocado pelo anjo a ver? É a esposa de Cristo, é a igreja. São todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. João é convocado pelo anjo a ver a igreja glorificada, redimida, a igreja triunfante, vencedora, agora livre do pecado, do mal e das trevas. Entretanto, João vê essa igreja na forma, na figura de uma cidade. Veja o verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, semelhante aos versos 1 e 2 e 3, do mesmo capítulo, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Presta atenção. No 17, o anjo conduz João até o deserto, para ver a meretriz. Aqui no 21, o anjo conduz João até uma grande montanha, para lhe mostrar a noiva de Cristo. Entretanto, o que João vê é uma grande cidade, que descia do céu, conforme o verso 2, desse mesmo capítulo. Ele sobe na montanha com o fim de ter uma visão mais ampla, dessa vasta cidade. No Apocalipse, as imagens se misturam, ele fala de noiva e de uma cidade ao mesmo tempo. Isso significa que a cidade santa não é só o lar da noiva, a cidade santa é a própria noiva, ela é tanto lar, uma cidade, quanto é a própria noiva, é a própria igreja. João quer dizer que a igreja
É um grupo formado por todos os salvos que agora juntos formam uma belíssima cidade, uma grande comunidade, um povoado, um reinado, um novo mundo, onde desfrutam da comunhão com Deus e com os seus irmãos. Você se lembra que eu disse aqui que a chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento, e muitas figuras que João usa no Apocalipse são tiradas do Antigo Testamento, e essa, por exemplo, é tirada de Ezequiel 42, Ezequiel tem uma visão parecida. Ezequiel capítulo 40, verso 2 diz assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, mesma coisa, e sobre este monte havia como um edifício de cidade para o lado do sul. Ezequiel também foi levado à montanha a fim de contemplar uma cidade. O que Ezequiel estava vendo? O templo, Jerusalém, a nova Jerusalém, prefigurando o que João viria no futuro. Ele está vendo a cidade santa. E como é essa cidade? O texto diz que Deus compartilha da sua glória com essa cidade. Veja o verso 11: me transportou e vi a cidade, Jerusalém, descida do céu, 11, a qual tem a glória de Deus. Presta atenção, essa cidade agora, Deus compartilha com ela sua glória, assim como um noivo, quando se casa com uma noiva, transfere para a noiva seu nome, transfere para a noiva suas posses, transfere para a noiva suas riquezas, sua honra, sua dignidade. Deus agora, que redimiu a tua igreja, separou para si, coloca nela seu nome, sua honra, seu poder, sua glória. Ele vai dignificá-la, honrá-la, exaltá-la. O texto diz, a qual tem a glória de Deus. Você se lembra onde a glória de Deus habitava no Antigo Testamento? No tabernáculo de Moisés, depois no templo de Salomão, depois no templo de Herodes. Não era assim? Veja Ezequiel 43, 4, 5. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, e o Espírito me levou ao átrio interior, e eis a glória do Senhor enchia o templo. Lembra de Salomão quando ele terminou de construir o templo, estavam os sacerdotes, os levitas, e ninguém podia ficar de pé, porque a glória do Senhor, agora que o templo está terminado, encheu o templo, e ninguém podia permanecer de pé. Mas o que João está vendo, o que? Que esta glória não habita mais no tabernáculo, nem no templo, mas agora que a cidade santa, a nova Jerusalém, o povo redimido está completo, formado, o conjunto de todos os eleitos reunidos, assim como quando Salomão terminou o templo, a glória do Senhor entrou, aqui a glória do Senhor habita na igreja, ela está sobre a igreja, ela está com a igreja, é o que João está vendo. Agora, é na igreja que a glória de Deus é refletida. E notem que o texto diz, no verso 11 ainda, o seu fulgor é semelhante à pedra de jaspe cristalina. O que é o jaspe? O jaspe aparece no capítulo 4 de Apocalipse, quando João faz a descrição do trono de Deus. Apocalipse 4, 2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Que o jaspe é uma pedra que parece o diamante, brilha,
Quando João vê isso no trono de Deus, ele vê a glória de Deus na figura do jaspe. Mais do que isso, ele vê a santidade de Deus. Por isso, o aspecto de quem está sentado no trono é semelhante ao jaspe. É aquela santidade que Isaías 6, os serafins tampam o rosto e não conseguem contemplar. E dizem, santo, santo, santo é o Senhor. Agora, a santidade de Deus é perfeitamente refletida na igreja. Agora temos uma igreja redimida, que pode perfeitamente refletir a santidade de Deus. Com a queda, a igreja, a imagem de Deus na igreja foi manchada, distorcida, mas agora aqui em Novo Céus, Nova Terra, redimida, a igreja reflete perfeitamente a glória de Deus, a santidade de Deus. Deus está emprestando à igreja a sua glória, Deus está conferindo à igreja sua honra, sua beleza, sua riqueza, suas posses, está dignificando a igreja, como noiva. Quem são esses? Sou eu, e é você. Agora João começa a descrever com mais detalhes essa cidade. Ele vai começar mostrando a beleza dela por fora. Mas para isso nós vamos ter que ir no verso 21, veja o 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola, a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Vamos ficar na parte A desse versículo. A beleza dessa cidade é demonstrada na sua estrutura externa. Ele descreve jaspe, ouro e pérola. É a mesma profecia de Isaías 54:12. Farei teus baluartes de rubi, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. O que João vê aqui? O construtor usou pérolas para construir portões. Ele vê que a área externa dessa cidade, todos os seus portões, a sua muralha, são feitos com 12 pérolas. E cada pérola é do tamanho e da altura da muralha. São coisas gigantescas, enormes, que rodeiam e ladeiam toda a cidade. Pérolas. Você sabe que na Escritura as pérolas são muito valorizadas. Aqui nós temos duas interpretações. João está transmitindo a ideia de perfeição. Portões de pérolas são símbolo de beleza inimaginável e de riquezas inestimáveis e de perfeições insondáveis. Não haverá imperfeição nessa cidade, não haverá mancha nessa cidade, não haverá falha nessa cidade, não haverá ruga nessa cidade. É uma cidade perfeita. São crentes que jamais tropeçarão, jamais declinarão da sua fé, jamais. Entretanto, há um outro comentário que John MacArthur faz, que eu achei muito interessante. Sobre essas pérolas ele diz, assim como as pérolas são formadas em resposta ao ferimento da ostra, essas pérolas lembrarão aos santos por toda a eternidade da magnitude do sofrimento de Cristo e dos benefícios que Ele trouxe àqueles que lá habitam. Aquela pérola tão fulgurante, tão bela, tão linda, custou um preço. Aquela cidade, para ser o que ela é, para estar onde ela está, para ter a glória que tem, custou o sangue de Jesus. E todas as vezes que os santos, por toda a eternidade, contemplarem aquelas pérolas, eles saberão, eu só estou aqui,
pelo sangue de Jesus. Eu só estou aqui pelo sofrimento de Cristo. Eu só estou aqui pela graça de Deus. Porque o texto também diz: de 12 portas e 12 pérolas, 12 tribos e 12 apóstolos, só estão lá por causa do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo. E João está descrevendo essa cidade. Ela é bonita, ela é gloriosa, ela é radiante, ela é fulgurante. Agora João vai descrever os fundamentos dessa cidade. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto, o dodécimo de ametista. Presta atenção. João agora vê os fundamentos da cidade. João nos apresentou um pouco da cidade por fora. Agora João quer apresentar por dentro os fundamentos, os alicerces da cidade. Os pilares, as colunas, são feitas com pedras preciosas. Isso aqui é para nos mostrar 3 coisas. Lembra, Apocalipse é simbólico, não é literal. Isso aqui são símbolos que transmitem verdades. Nós não vamos chegar lá e ver esmeralda. Não vamos chegar lá e ver uma pérola enorme. São símbolos que ensinam algo. 3 coisas isso nos ensina, os fundamentos. Primeiro, as várias pedras que João vê, e destas que João vê, estão as mais valiosas, são as pedras mais preciosas e mais valiosas que a terra produz. Então essas várias pedras de várias cores, a primeira coisa aqui é para ensinar a beleza indescritível desse novo céu e nova terra. A beleza que vai superar Fernando de Noronha, as cordilheiras dos Andes, as cataratas do Niágara, a beleza aqui vai sobrepujar em muito todos os rios, oceanos e belezas naturais. A cidade a qual o povo de Deus vai habitar, os novos céus e nova terra, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, nenhum ilusionista, nenhum diretor de cinema jamais foram capazes de reproduzir. A ideia aqui é que o belo no seu sentido máximo, essas pedras são o que tem de melhor, de mais valioso e de mais bonito. Não tem como ser mais bonito do que isso. Quem não já ficou maravilhado vendo fotos da Polinésia Francesa, dos Alpes suíços, do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, do Grand Canyon, das grandes cidades super desenvolvidas. Mas João está dizendo que esse lugar vai deixar todos embasbacados. É a beleza. Segundo, a lista também de pedras corresponde às 12 pedras preciosas que o sumo sacerdote Arão colocava no seu peito. Deus ordenou que ele fizesse um éfode, uma estola sacerdotal. E 12 pedras, assim como 12 pedras estão aqui, fossem colocadas no peitoral do sumo sacerdote. O que João está querendo dizer com isso? Que no Antigo Testamento as prerrogativas
do sumo sacerdote pertenciam só a Arão, só ele entrava no tabernáculo, só ele expiava o pecado, só ele entrava no santo dos santos, só ele ia a Deus, só ele intercedia a Deus. Agora essas prerrogativas que pertenciam exclusivamente a Arão, estão todas refletidas na cidade. Agora todos são sacerdotes, todos estarão diante de Deus o tempo todo, a hora que quiserem, sem necessidade de sacrifício, mediadores ou sacerdotes. Essa é a ideia. Todos podem ir direto a Deus e contemplá-lo. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui. Primeiro, uma beleza indescritível. Segundo, as prerrogativas de Arão serão dadas a nós. Você poderá falar com Deus. Quantas vezes você já orou? Quantas vezes já foi até Deus e pensou: Senhor, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, que o Senhor me respondesse de uma forma autêntica, direta, pois aqui vai acontecer. E a terceira é o quê? Uma coisa que é muito estranha aqui, é que ninguém, em nenhuma época da história, na área da construção, usou pedras preciosas para fazer a fundação de uma obra. Quando se faz a fundação de uma obra, usa-se rocha, usa-se madeira, usa-se cimento, usa-se concreto, mas ninguém pega o que é mais belo, suntuoso e coloca dentro da terra. Mas aqui nessa cidade, as pedras preciosas estão no fundamento, estão no interno, elas não aparecem. Isso é o quê? É para mostrar que a beleza dessa cidade não é só externa, não são só as vestes de linho, não são só as pérolas, não é só os cintos e os cabelos. A beleza dessa cidade também é interna, ela é bonita tanto por fora quanto por dentro. Isso fala da glorificação da igreja, a glorificação plena. João está vendo uma igreja livre de qualquer mancha, de qualquer ruga, de qualquer pecado. Não há nada encoberto, escondido, não há nenhum pecado de foro íntimo, não há nenhuma vingança, ódio, ressentimento, lascívia. Ela está totalmente regenerada e glorificada. Ela é bela por fora e bela por dentro. Quem conhece aí o próprio coração? Quantas vezes você já se frustrou, porque apesar de externamente parecer tudo bem, o seu interior estava fervilhando de pecados e iniquidades? Aqui não. Glorificação. Porque Deus nos salva em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, a nossa justificação. Deus lida com a culpa do pecado. Quando cremos, Deus remove a culpa. Presente, santificação. Deus lida com o poder do pecado. Então Ele confere o Espírito Santo para dominar o pecado. E o Espírito Santo domina, mas ele ainda está lá. Agora Deus lida com o presente, com o futuro, a presença do pecado. No passado, Deus tira a culpa. No presente, Deus domina o pecado. No futuro, Deus remove o pecado. Glorificação. Não teremos mais que lutar com ele. Não teremos mais que brigar contra a carne contra nós. Ora ela vence, ora nós vencemos. Não esconderemos mais iniquidade. Não teremos mais mancha nenhuma. Os fundamentos da cidade toda são de pedras preciosas. A ausência completa do mal. Agora João mostra o acesso a essa cidade. Ele está mostrando a noiva, identificando ela como uma cidade,
mostrando que a glória de Deus estará nela, dando detalhes da sua beleza interna e externa. Agora ele mostra o acesso. Quem entra na cidade? A cidade é aberta a todos. Veja o verso 13. João vê 3 portas estavam colocadas a leste da cidade, 3 a norte da cidade, 3 ao sul e 3 a oeste. A cidade como um quadrado, e cada um dos lados do quadrado 3 portas, 3 vezes 4, 12 portas divididas em 3, 3 em cada um dos 4 lados. Ela é uma cidade que está aberta em todas as direções. Ela tem portas para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Ela está aberta para todas as regiões, para todas as direções, para todos os povos. Isso é o que Israel não conseguiu fazer no Antigo Testamento. O desejo de Deus é que ela desse testemunho para todas as nações e alcançasse todas as nações, mas Israel falhou. Agora, através da igreja, Deus conseguiu cumprir a sua missão, e agregou nela, e fez entrar nela não só judeus. A ideia aqui é que essa cidade, não é que vai ter todos os habitantes da face da terra. Essa cidade não faz distinção de pessoas. Nela estará o branco, nela estará o negro, nela estará o europeu, nela estará o asiático, nela estará o africano, nela entrará jovens, nela entrarão velhos, nela entrarão os fortes, entrarão os fracos, entrarão todos os tipos de gente, de idade, sexo, cores e raças. Ela não faz acepção de pessoas. Significa que nós encontraremos japoneses lá? Sim. Sul-americanos? Sim. Asiáticos? Sim. Africanos? Sim. Crianças? Sim. Velhos? Sim. Jovens? Sim. Essa é a ideia. A salvação está aberta para todas as classes de pessoas. Tribos, línguas e nações. Você não vai ver só brasileiro no céu. Aliás, eu não sei se você vai ver muito lá não. Não vai ver só brasileiro no céu. Não vai ver só branco no céu, só negro no céu. Você vai ver fracos e fortes, pequenos e grandes. Ela é aberta para todos. A salvação foi oferecida para povos, tribos, línguas e nações. E eles estarão lá. Isso pode ser melhor visto para você entender, porque para entender melhor o 13, o que é essas 3 portas para cada um dos 4 lados, você tem que voltar comigo no 12 e no 14, veja o verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Agora o verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu disse que ela é aberta para todas as direções, significando que ela recebe todos os tipos de povos. Agora o verso 12 e 14, presta atenção. O que João vê? Parte da estrutura dela é formada por 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. E a muralha tinha 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. 12 patriarcas, 12 tribos do Antigo Testamento. 12 apóstolos. Já vimos isso em Apocalipse 4:4, os 24 anciãos que João vê prostrados. Quem são os 24? 24 é a soma de 12 mais 12. 12 apóstolos, 12 patriarcas. Que é isso? É uma cidade aberta para judeus e para gentios. Não entram só judeus, mas entram também gentios. É uma cidade que vai conter todos os santos do Antigo Testamento, junto com todos os santos do Novo Testamento.
Essa cidade terá como a totalidade do seu povo os remidos de todos os tempos. É isso que João está vendo. Apocalipse 5:9, digno és de tomar o livro, de abrir-lhes o selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É isso que João está vendo. Todos os salvos do antigo e todos do novo, na figura das 12 tribos, igreja antiga, 12 apóstolos, igreja do novo. Agora veja só, essa igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Quem é que não entra? Quem ou o que não entra nessa cidade? Vamos ver o verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas e 12 anjos. Agora o 27, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção, olhe para cá. Notem que no verso 12, João mostra que tem uma muralha enorme na cidade. Para quê? Para impedir algo de entrar lá. Tem uma muralha enorme para impedir algo de entrar. O quê? O mal e o pecado. Eles não têm permissão para entrar lá. Aqui, exatamente aqui, Deus reverte a maldição de Gênesis 3, quando o homem peca, maldita será a terra por sua causa. Agora aqui, finalmente a terra ficará livre da maldição, e lá a maldição não pode entrar. Tem muralhas impedindo qualquer mal de entrar, não podem entrar. O que você está querendo dizer com isso? Olhe para mim. Esse é o ponto alto da pregação. Quer saber o que é? É mistério. Lá no céu, não haverá possibilidade de uma nova queda. Não haverá repetição do Éden, a queda de Adão e Eva. Lá no céu, não haverá possibilidade de pecado, jamais. Esqueça, o pecado não ter permissão para entrar lá. Ah, pastor, e se acontecer? Não vai acontecer, não há essa possibilidade. Notem que também, João vê um anjo em cada uma das 12 portas, 12 anjos. Assim como Deus colocou um anjo na porta do jardim do Éden, guardando o jardim, Deus colocará anjos, porque também está proibida a entrada de embusteiros, pecadores. Só os eleitos, só os santos, só quem foi lavado pelo sangue de Jesus é que entrará por aquelas portas. Os anjos estão lá para garantir que ninguém, além dos remidos, além dos salvos, além dos eleitos, entrem. Quem são esses? Disse João. São aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estes podem entrar. Aqueles que não aceitaram a marca, nem o número da besta, na testa ou na mão. A descrição que João faz transmite segurança, pois o muro, que é tanto grande quanto alto, fornece proteção, e os 12 anjos que guardam as 12 portas estão lá para observar a saída e a entrada.
não vai haver possibilidade de queda. Vem cá, marido, você vai querer brigar lá com a tua mulher, você não vai conseguir. Finalmente você não vai conseguir. E tu, filha, tu que é igual um gotejar contínuo, não vai conseguir fazer uma gotinha cair lá. Então vai dar sossego para esse homem lá. E tu, moleque, deixa eu segurar minha boca. Lá não vai ter contenda, intriga, briga, mal. Não vai ter. Estou terminando, não fique nervoso. O que mais que tem nessa cidade? Nessa cidade, que às vezes tem uns pequenininhos aí. E se eu ficar de fora? Quando o senhor fala assim, eu vejo Moisés, Elias, Davi, Paul Washer. Mas eu, fraquinho, pequenininho. Deixa eu te dizer, nessa cidade, nenhum dos que Cristo morreu, nenhum dos quais Cristo morreu ficará de fora. Lá haverá lugar para todos, grandes e pequenos. Veja o verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, querendo dizer que é um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também sua muralha, 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. Olhe para mim. Aquele mesmo anjo que falou com João no capítulo 9, no verso 9, vem, te mostrarei a cidade santa. Agora vai revelar a extensão, largura, altura da cidade, as dimensões. Ele mostra aqui que a largura, comprimento e altura são iguais. É uma cidade quadrada, é um cubo perfeito, de ambos os lados idênticos. Ele fala que ele tem de cada lado 2.000 estádios, que é aproximadamente 2.300 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Um cubo gigante, de 2.300 quilômetros, de cada lado. É um cubo perfeito. Mas note, isso aqui não é literal. É apenas para mostrar a beleza, grandeza, as dimensões dessa cidade. Isso é para dizer o quê? Que ela tem espaço suficiente para conter o número de todos os eleitos, de todas as épocas, desde Adão, de modo que nem o menorzinho dos salvos ficará de fora. Assim como o ladrão da cruz, alguns minutinhos antes de morrer, estará nessa cidade, ninguém ficará de fora. É o número total dos eleitos. Como o senhor pode provar isso? Isso pode ser visto quando ele diz 12.000 estádios, e quando ele diz aqui que a medida é de 144 côvados. 144 são múltiplos de 12. 12 mais 12 mais 12. E nós sabemos que os múltiplos de 12 apontam para todos os salvos do antigo, 12 tribos, e todos os salvos do novo, 12 apóstolos. Então veja, um cubo tem 12 ângulos, 4 no topo, 4 embaixo, 4 nos lados. Cada ângulo mede 2.000 estádios, que multiplicado por 12 dá 144.000. Esse é o número total dos seguidores de Cristo. Apocalipse 14, 1. Essa é a ideia. Caberá todo mundo ali. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, jovem, vocês não ficarão de fora. Agora tem um versículo que deve ser os mais difíceis da Bíblia inteira. Olha a última parte do verso 17. Medida de homem, isto é, de anjo. Uai, mediu também sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Ué, mas não era medida de homem? Ele, isto é, de anjo. É de anjo ou é de homem? A Bíblia não é brinquedo não, né, gente?
Medida de homem, isto é, de anjo. Ué, mas não é medida de homem? Não, isto é, de anjo. O que será que quer dizer isso? Muito difícil. Mas a ideia aqui é o quê? Nós estamos falando só de 12 e 12, igreja, Jerusalém. E onde vai ficar os anjos? Os anjos estão tudo ferido, tudo deprimido agora. Os anjos, mas a gente não entra nesse troço aí não? É só noiva para cá, noiva para lá. Parece que o Senhor quer dedicar um trechinho para falar dos anjos. Esse cubo talvez esteja se referindo que é algo para os anjos e para os homens. Agora é uma medida só para ambos. É um lugar só para ambos. Durante muito tempo os anjos ficaram no céu assistindo a glória de Deus e a igreja na terra. Agora ele está dizendo que esse cubo, essa nova Jerusalém, comportará a totalidade dos eleitos de Cristo, da igreja, e também dos anjos eleitos. Anjos e homens habitando no mesmo lugar, e será um local grande o suficiente para todos eles. Agora, João quer mostrar a qualidade dos moradores, o perfil de quem está lá dentro, a integridade dos habitantes da cidade. Verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Agora o verso 21, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Presta atenção, João destaca o ouro nesses dois textos, no 18 e no 21. A cidade e a praça, tanto uma como a outra é de ouro. Presta atenção, o que quer dizer praça aqui? Tanto nesse termo praça como rua, dá a mesma ideia. Era um lugar onde as pessoas se ajuntavam, era o local de concentração de pessoas, onde havia comércio, transações, negócios e relacionamentos. O ouro fala de integridade, verdade, honestidade, fala de algo que é livre de corrupção moral. O que é a ideia aqui? É que aqui nesse local não haverá mais corrupção nos relacionamentos, não haverá mais desigualdade, não haverá ninguém trapaceando, ninguém fraudando, ninguém mentindo, extorquindo, roubando. Haverá integridade entre todos os moradores dessa cidade. Por isso, o texto diz ouro semelhante a vidro. Ouro não é vidro, ouro é sólido, maciço. Vidro é algo transparente, límpido. Porque para João, ouro significa perfeição e integridade. Ou seja, no céu haverá transparência, integridade. Isso está em Isaías 65, 21. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhe tomarão suas videiras. Pois meu povo terá vida longa como as árvores, meus escolhidos terão tempo para desfrutar de tudo que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Viu o que o texto diz? Não haverá trapaça, suborno, ninguém vai tomar as casas de ninguém, corrupção, fraude, porque habitaremos com pessoas íntegras. Já imaginou isso? Nunca mais um cheque sem fundo, um nome protestado, nunca mais fiadores, dívidas, trapaças, desonestidade, corrupção, acabou. O que mais que João vê? Jerusalém é uma cidade de plena comunhão com Deus. Olha que versículo extraordinário, já estou terminando. Verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Que engraçado. João vê o perfil dos habitantes honestos,
E agora João vê uma coisa aqui, Mateus, que lá não tem santuário, lá não tem templo, lá não vai ter um local. Olha que estranho, nela, olha só, João até agora está narrando o que ele vê, e vi. Agora João narra coisas que ele não vê. João não vê aqui um templo, um santuário, um local. No Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo e no templo de Salomão. Aqui, se você procurar por algum santuário, você não vai encontrar. Acabou o tabernáculo, acabou o templo de Salomão, acabou o templo de Herodes, acabou. E por que não haverá mais templos aqui? Porque o texto diz, olha só, que o santuário é o próprio Deus. Captou? Te explico. Notem, no Novo Testamento, Deus habita na igreja. A igreja é santuário de Deus, morada de Deus. Mas aqui, Deus é o santuário da igreja. A igreja que habita em Deus. Deus é morada da igreja. Aqui a união se torna mais profunda, mais íntima. A ideia é que nada, nem ninguém, nunca mais separará o homem de Deus. Não haverá mais barreiras, obstáculos, rituais, pecados. Nada. Na Nova Jerusalém a comunhão com Deus será plena, total e perfeita. Viveremos nele e ele em nós. Nele e ele em nós. Fim. Jerusalém. Irmão Lucas. Aqui, Deus estava esperando. Em nenhum momento da história, Deus pôde revelar sua glória como Ele queria. Porque o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Agora aqui, terra livre do mal, igreja redimida, será o local da total manifestação da glória de Deus. Veja o verso 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. E as suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Veja isso aqui. Nesses novos céus e nova terra, não haverá mais necessidade dos luminares, dos astros, o sol para brilhar de dia, nem a lua e as estrelas de noite. Porque havendo Deus limpado o universo de todo mal, agora a glória de Deus brilhará na sua força máxima, de tal modo que não necessitaremos dos astros para iluminar a cidade. A glória de Deus, o próprio Deus se encarregará disso. Ela brilhará. Pastor, mas o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos, no seu máximo esplendor, brilhará lá. Ah, pastor, mas aí o senhor tem um erro teológico. Como isso pode ser possível? Se nem os anjos que estão lá podem contemplar tal coisa, e tem que fechar o rosto. Moisés, quando foi à sarça, teve que tirar as sandálias e não ousou olhar para ela. Como que Deus vai fazer isso e nós permanecermos vivos? Você acha que você ia me pegar? Claro que veremos. Veremos toda essa glória através do Cordeiro,
Porque o texto diz no 23, o Cordeiro é a sua lâmpada, o Cordeiro será a lâmpada onde toda essa glória brilha, e por causa e através do Cordeiro, podemos contemplar a Deus, sem sermos dizimados. O Cordeiro, a lâmpada será, o Cordeiro, a lâmpada será. Uau, você tem ideia do que é isso? Meu Deus! Deus manifestará todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua justiça, toda a sua beleza, toda a sua majestade, infinitude, imensidão, transcendência, santidade, eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, majestade, através do Cordeiro, que é a lâmpada pela qual essa glória chega, brilha em nós. E finalmente, o mundo, a terra terá um governo perfeito, que, como diz Pedro, onde habita a justiça. Verso 24, as nações andarão mediante a luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os reis da terra terão o privilégio de governar com Cristo, aqueles que não receberam a marca da besta. As nações andarão na sua luz divina, e como resultado darão toda a honra, glória ao louvor. Finalmente essa terra conhecerá um governo justo, fiel, sem corrupção. E o texto termina, e os seus portões jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. João recorre à profecia de Isaías 60:11, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. As portas das cidades antigas eram fechadas em caso de ataque. Aqui ficarão abertas, porque não haverá risco de ataque, ninguém mal entrar, e não haverá risco de ninguém lá de dentro querer sair. Não há mais perigo, nem o mal pode entrar, e ninguém do bem vai querer sair. Então as portas jamais se fecharão, jamais. Que dia, igreja? Eu não vejo a hora desse dia chegar. Que dia estaremos lá? Eu quero terminar dizendo a alguém aqui que ainda não se sente digno de passar por essas portas. Tem alguém aqui que quando chega lá será barrado pelo anjo e diz: ei, você não. Por que não evitar esse dia? Você quer entrar? Lave-se no sangue do Cordeiro, reveja a sua vida, peça perdão pelos seus pecados, diga: eu preciso entrar nesse local, me salva, me redime, me perdoa. Como eu sei que eu sou ou não sou salvo, pastor? Pelo estilo de vida que você vive. Quem ocupa o maior lugar no seu coração, dos seus pensamentos, do seu tempo? Cristo, a palavra, ou esse mundo, os prazeres, o pecado? E assim você saberá. Se você não é de Jesus, Ele faz o convite. As portas estão abertas para o sul, norte, leste, oeste, estão abertas ainda. E o convite está sendo feito: venha, esse dia está chegando. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar.